que em Jeremias, capítulo 1, o pai de Jeremias, Seuquias, ele era sacerdote. Então, na hora de chegar, tinha tudo para Jeremias ser o quê? Sacerdote. Mas Deus mudou o quadro da história, Jeremias foi o quê? Profeta. E não é muito diferente de Ezequiel. Ezequiel, o pai dele também, Buri. Se eu não me foge a memória, era Burim, ou era Buri. Então, ele era sacerdote também. E tinha tudo para Ezequiel ser sacerdote. Mas quando a gente lê a Bíblia de estudo no Leproso, a gente vai ver que Ezequiel já chegou a executar essa função como sacerdote na sua juventude. Alguns historiadores dizem que ele se envolveu ainda nessa área de sacerdote, mas só que não era o chamado de Deus para a vida dele. Só que Jeremias, nessa época, o povo estava desobedecendo a Deus de uma forma terrível. O povo tinha virado as costas para Deus na época do profeta Jeremias, aonde Ezequiel presenciou toda essa cena. E Deus levanta Jeremias para avisar o povo que Jerusalém ia ser destruída se o povo não se voltasse para ele. Só que a voz de Jeremias servia de nada para aquela nação naquela época, porque não tem coisa mais difícil da vida o Senhor querer tentar orientar uma pessoa que está errada. Quer ver dificuldade, vai dizer o errado porque ele está errado, para o Senhor ver a confusão que vai criar. Porque o errado, ele quer estar certo, quando na maioria das vezes está errado, mas a gente não quer acabar com a vida dele ou dela, a gente quer simplesmente orientar que está errado, mas o errado não se conforma que está errado. Então foi naquela época de Jeremias que Jeremias se levantou em dizer que o povo era preciso se voltar para Deus, porque senão Deus iria destruir Jerusalém. Não tem nada a ver com o diabo, Deus ia permitir que o exército da Babilônia entrasse em Jerusalém e devastasse tudo. E dá a entender aqui, meus irmãos, que Neemias diz em capítulo 1, que as portas do templo foi arrancada e foi tocada a fogo. Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, ele levou todo o ouro, toda a prata, terrível chacina, ele fez para se cumprir a palavra do profeta. Só que em Jeremias, capítulo de número 38, Jeremias capítulo 38 e o versículo de número 3. Jeremias, já chega Ezequiel. Eu estou só começando por Jeremias, para depois a gente vai Ezequiel 37. Jeremias capítulo 38, versículo de número 3, está escrito assim. 38 e 3 de Jeremias, diz assim: assim diz o Senhor, esta cidade, infelizmente, será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Você sabe o que foi, depois dessa palavra, o que foi que aconteceu com Jeremias? Capítulo de número 38, versículo de número 4. Nós lemos o 3, agora é o 4. E disseram os príncipes ao rei: morra quem? Este homem. Veja, meus irmãos, que situação o povo judeu estava vivendo. Então a palavra de verdade para eles era a palavra de maldição, quando eles estavam com os olhos, ouvidos fechados para a palavra de Deus. A primeira coisa que o inimigo faz é fechar os olhos do crente, para que ele não veja mais a verdade e nem ouça mais a palavra. E aí, nesse tempo, Jeremias continuou com as suas profecias, mas só que parecia que não valia de nada. Enquanto Jeremias pregava, dava a entender que o povo zombava de Jeremias. Ó, irmão, eu sempre digo, eu sempre sou escalado por ali. Eu saí agora há pouco do estaleiro de Suape, e eu já avisei. E se tiver alguns irmãos que não quiser avisar, sempre, mas eu aviso logo, pastor. Eu aviso aqui que está fazendo escala, se precisar de mim, estou aí, para ir com o ciclo de oração. E sempre as irmãs me cobram demais: irmão, cadê o senhor? Eu vou ficar em casa de perna para cima enquanto o ciclo de oração está precisando da gente. Resumindo, só que naquela época, meus irmãos, falar a verdade era como se falasse mentira para o povo. Mas não tem coisa melhor nessa vida do que a gente falar para alguém que nos recebe. Olha, irmão, ser escalado para algum lugar que o povo não recebe, isso é uma coisa muito maravilhosa, irmão. É ou não é? Eu não sei se os pregadores pensam como eu, mas é uma coisa muito gratificante dentro de Deus, perceber que os irmãos gostou tanto da mensagem quanto do mensageiro. Porque tanto tem a avaliar a palavra quanto o mensageiro. É a mensagem e o mensageiro. Só que naquela época dava a entender que a mensagem poderia até valer,
mas o mensageiro não estava valendo de nada. Ô irmão, na Bíblia, Jeremias capítulo de número 20. Já chega aí, Ezequiel. Jeremias capítulo 20, versículo 7, 8 e 9. Está escrito assim: iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei. Mais forte fosse do que. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Aí diz assim: iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevalecesse. Sirvo de escânio todo dia. Cada um deles faz o quê? Zomba de mim. Irmão, um pregador pregando e a igreja zombando, imagine. Como é que fica esse pregador? Eu estou falando do que aconteceu, o que foi real. Jeremias pregava e se viria de zombaria. Dá vontade de pregar ou desistir da mensagem, parar e não pregar mais? Dá vontade de não pregar mais. Vamos ser sincero, a gente vai mentir, né? Dá vontade de não pregar mais. Você sabe, eu fico até nervoso quando estou pregando, que eu vejo assim, sabe? E um começa para lá, outro começa para cá e corre, eu fico até nervoso. Dá a entender que ninguém quer Deus. Aí a gente fica sem vontade de pregar. Mas quando a gente percebe que o povo quer Deus, aí Deus usa o pregador. Porque a mensagem ela não é ensaiada, ela vem na hora. A gente sai indo para cantar no domingo, mas mensagem não. Deus manda de cima, direto do pregador, e o pregador leva para a igreja. Então se o povo quer ouvir Deus, irmão, Deus percebe que o povo quer ouvir Ele. Só que na época de Jeremias se viria de quê? De zombaria. Ai, meu irmão. Eu até fiquei pensando, Jeremias, ele desistiu. Praticamente, a gente vê. Ô irmão, bora ler mais. Capítulo 20 e versículo de número 8. Porque desde que falo, grito, clamo, violência, destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um próprio para mim. E o ludibrio todo dia não está servindo de nada. Pregar sem ninguém querer, eu fecho a Bíblia para casa, irmão. Falar o que mais? Falar nada, mas só que aqui, irmão, não foi o homem que chamou Jeremias, foi Deus que chamou Jeremias. Jeremias tinha tudo para ser sacerdote, mas Deus disse: não, você não vai ser sacerdote, não. Você vai ser profeta. Mas não somente profeta de Jerusalém e de Judá, você vai ser profeta das nações. Como diz assim, tu vai sofrer, mas tu não vai desistir. Porque quem te chamou para essa missão foi eu que te separei. Às vezes dá vontade de correr, mas quando é Deus que separa, a gente fica, encara. A lágrima cai quente nos olhos, mas não dá mais vontade de voltar, irmão. Porque é Deus que separou. Só que, capítulo 20, versículo 9, escuta o que foi que ele falou. Versículo 9, lembro 8, agora é 9. Então disse eu: não me lembrarei dele, e nem falarei mais do que. Então a partir de hoje, eu não vou ser mais profeta, não está adiantando de nada. Irmão, aqui. A partir de hoje eu não sou mais profeta, não sou mais nada. Entreguei o carro, vou até o pastor entregar o cartão, não quero mais nada. Mas não é assim não. Nós só temos poder de decisão quando estava no mundo, mas agora mais não. Agora quem dirige a gente é o Espírito Santo. Quem quer ir, você vai. Se não quiser ir, também vai. Está pensando que é assim? Irmão. Quando Deus chama, a gente vai sem querer, mas tem que ir. E isso está na Bíblia, irmão. Se está na Bíblia, irmão. Em Jonas capítulo 1. Jonas disse que ele vai para Nínive. Vou nada. Eu vou para Tarso. Deus disse: você vai para Tarso, não vou atrás de você. Vou te pegar lá, não sei onde. Aleluia! Glória a Deus! A pensar que o crente domina? Não, faz o que quer nada. Faz o que o Espírito Santo quer. Porque agora você é crente. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Vai terminar. Aí que Deus para patriarca. Bora terminar o versículo. Mas isso foi no meu coração como um fogo, ardentes nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer. Como que diz assim, eu não posso mais desistir. Quando ele pensou em desistir, abriu o carro de profeta, meu irmão, subiu um fogo na alma. Glória a Deus. Aleluia. Ou a senhora e o senhor está pensando que esse que está pregando aqui também já pensou como Jeremias? Foi só uma vez, não. Muitas vezes eu pensei como Jeremias. Eu com 6 meses de convenção lá no Engenho Bureé. Tem alguém aqui que me conhece. Está aqui, irmão, eu posso chamar o senhor daqui? Pronto, a gente se encontrou aqui em Camila. Depois de quase, muito tempo, a gente se encontrou aí em Camila.
Eu me lembro que eu, com 6 meses de convenção, eu pensava uma coisa e foi outra. O negócio foi tudo diferente do que eu pensava. Eu disse, sabe uma coisa, eu não vou ser crente mais não. Oxe, eu pensei que era isso, mas não foi, eu vou nada. Aí eu não disse para ninguém que não era crente, mas no meu coração já não era mais nada. Às vezes eu pensei nem abrir a boca, mas já, entendeu? No meu coração não era mais crente mais não. Eu me lembro que nessa época a gente cortava cana. Não era neguinho. Aí eu fui, só que era uma quinta-feira. Existia 5 de oração lá em Gurém, nessa época. Aí eu fui pro serviço, já não era crente mais, só não avisei o povo, mas no meu coração não era mais não. Eu já tinha tomado decisão própria. Só que quando eu volto do caminho, eu tomei um carro que me mete cana, esse pessoal que mete cana, sabe como é que é, né? Aí eu baixei a cabeça, nem pai disse eu não era mais crente, deu no meu coração. Eu baixei a cabeça e fui embora. Ele também é incrível, não fala não. Ele também foi embora. E a gente se passou no meio do caminho. De longe eu parei. Aí eu fiz assim para ele: o senhor tem alguma coisa de Deus para mim aí? Ele disse: ah, se tenho sim. Aí ele fez: e quem foi que disse que chegou o tempo de parar? Olha, meu irmão, sabe o que eu fiz? Em vez de ir para casa, caí dentro da cama e fui chorar. Chorei, me lembrei que era 5 de oração. Eu tinha que correr. Eu saí de Jaguaré para Puré, longe, e saí de pé na carreira. Quando eu cheguei lá, 3 horas da tarde, a minha esposa estava no 5 de oração. E eu cheguei lá, mais que depressa, tomei um banho fechado, até não sei, fui para o 5 de oração. Quando eu cheguei lá, me assentei na última banca, ou seja, me ajoelhei na última banca, estava na oração. A dirigente era a irmã Leite Nava, que era de São Paulo, eu não sei onde é que está agora, né? Irmã Leite Nava, que chamava a irmã Tota. Está lá ainda? Pronto, era ela. Aí na hora que eu estou de joelho, aí eu escutei quando Deus usava, vai dizer assim: é hoje, viu? Deus vai fazer uma mudança aqui hoje. Quem quebranta o coração não é pregador e dirigente, não é Espírito Santo. Quem muda é Espírito Santo. E eu me lembro que eu de joelho chorando, eu senti aquela frieza nas costas, e depois misturou com aquele calor. Deixa eu te dar um recado. Naquela tarde, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eita, glória a Deus. Precisa desistir não, Deus está te vendo. Precisa correr não, Jesus está te vendo. Nada acontece fora do tempo. Tudo está determinado no tempo de Deus. Para tudo é um tempo. Oh, glória! Aleluia! Precisa correr não, Deus está te vendo. Foi Deus que lhe separou para esta obra. Não corra, desista não. Mas enquanto mais pregava, me parecia que nada funcionava. E Jeremias estava em pregação e mandava que o povo se ajeitasse e voltasse para Deus, e o povo nada. Só que já que o povo não obedeceu a voz de Deus, o que acontece? Deus enviou Nabucodonosor. E foi aí quando Nabucodonosor chegou em Jerusalém, destruindo tudo com o seu exército. Só que nessa época, quem era que vivia lá? Ezequiel. Mas o texto diz que foi cativo 10.000 jovens. Só ficou praticamente as mulheres e os velhinhos. Os jovens foram tudo, alguns deles foram até amarrados, levados, feito animais. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui, que a maior tristeza daquela época, sabe o que foi? Foi as mães que ficaram chorando. Mas, irmão, isso está na Bíblia, vamos abrir a Bíblia. Jeremias capítulo 31. Aleluia. Jeremias capítulo 31 e versículo de número 16. Veja o que aconteceu. Jeremias 31, 16. Aí Jeremias diz assim, escute: só que quando Nabucodonosor pega e leva cativo 10.000 judeus, que as mulheres ficam, o que é que fica fazendo? Chorando. É por isso que Jeremias escreve lamentação. Aí fica chorando, lamentando os seus filhos que foram embora. Na mente dela, nunca mais voltaria. 70 anos de cativeiro. Como mais ver? Se uma pessoa que tem 60 anos, mais 70, vai dar quase 130 anos, não tem como mais ver filho. E nesse interior as mães choravam, se lamentavam, as lágrimas derramando. Dentro de Jerusalém, era terrível, uma tristeza. A cidade assolada, desolada, aquela coisa terrível. A tristeza e a angústia tomou de conta daquele lugar. Só que quando foi levado cativo, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, deu opção a Jeremias. Diz a ele, se ele quiser vir conosco, venha. Se não quiser, pode ficar. Só foi o único que teve a opção, foi Jeremias. Só que Jeremias avisou para o capitão da guarda, disse: eu vou ficar aqui com o povo sofrendo. Só que a Bíblia diz que nesse momento, Jeremias olha para o destroço acabado que Nabucodonosor fez, e olha para as mães e vê o choro, e vê as lágrimas derramando. Aí Jeremias se levanta no meio da multidão, mesmo fraco porque tinha saído da cisterna. Os irmãos sabem que ele foi para as cisternas.
e sair já fraco ali, ele profetiza isso que eu vou falar aqui agora. A Bíblia diz que Jeremias 31:16, ele diz assim, olha: assim diz o Senhor, reprima a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque é galadão para o teu trabalho, diz o Senhor. Jeremias disse: para de chorar, Deus vai resolver. Eu não sei quando, mas Deus vai trazer de volta para casa. Eu não sei se os irmãos pegou isso que eu falei aqui agora. Deus vai trazer de volta para casa. Eita. Depois do processo, Deus vai trazer de volta para casa. Vai vir se arrastando, vai vir para casa. Deus vai trazer de volta para casa. Foi embora, foi levado cativo, não tem mais esperança. A gente leu 31:16, agora a gente vai ler 17. Ó, ainda há esperança no derradeiro fim. Deus está dizendo para nós aqui nessa noite que tem esperança garantida da parte de Deus. Nada está perdido, tem esperança, meu irmão. Ó, meu irmão, o Senhor que chegou aqui nessa noite, Deus está dizendo para nós aqui, para a senhora, tem esperança. Reprima a voz de choro que tem esperança. Deus está dizendo para nós que tem esperança garantida. Você sabe por que tem esperança? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu estou sentindo que o sol da justiça vem raiando aí. Tem novo dia chegando para a glória de Deus. Tem novo dia chegando para a glória de Deus. Eita, aleluia. Tem novo dia chegando para a glória de Deus. Reprima a voz de choro. No meio do choro, eita, glória a Deus, é que Deus vai chegar. É que Deus só chega quando a gente termina nossas forças. Quando as nossas forças se acabam, de Deus começa, irmão. O irmão que conversa na Bíblia, eu vou lhe mostrar. O apóstolo Paulo disse que acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor, para que isso se desviasse de mim. Você sabe qual foi a palavra de Deus? A minha graça te basta. Glória a Deus. A senhora e o senhor sabe por que está aqui nessa noite? Foi a graça de Deus que te envolveu. Não deixou ser atropelado naquele dia. Não deixou cair na emboscada naquele outro dia. Te deu livramento naquele outro dia. Graça de Deus. A graça. A graça te envolveu. A graça te deu livramento. Foi a graça de Deus. E a Bíblia diz que no meio dos cativeiros, quem é que vai? Ezequiel. Aleluia. Ezequiel vai no meio dos cativeiros. Para onde? Para Babilônia, junto com os jovens. Só que quando 10 mil judeus chegam na Babilônia, irmão, era para se exemplar do que aconteceu, não era? Só deu 5 anos depois. 5 anos depois, aqueles homens que foram levados cativo se casaram com mulheres pagãs. Olha, meu irmão, terrível foi lá na Babilônia, né? Foi uma bagunça tão grande que ninguém sabia quem era crente mais. E ninguém conhecia quem era crente. Não, irmão, estava tudo misturado. Rapaz, tem alguma que não sabe que é crente mais. Desculpa, irmão, né? Emoção, mas que domingo você vê uma palavra dessa, mas está na Bíblia, irmão. A gente não precisa perguntar para o camarada é crente, não, porque a gente já vê na aparência, o Espírito Santo revela. Mas agora ele está perguntando: o senhor é crente? Aí depois ele vai e tirou, porque não sabe mais. É o que estava acontecendo na Babilônia, irmão. Mas moção, que conversa, eu venho para aqui fazer um negócio desse hoje, irmão, a gente não esperava outra coisa. Deixa eu dizer. Eu estava trabalhando agora lá no estaleiro, rapaz, o cara orava. Dava cada mensagem que eu chorava. Menina, eu chorei, me alimentei ainda. Rapaz, aí quando foi de tarde, eu fui lá pro normal pegar minha bolsa para ir embora. Eu vi o cara com um cigarro dele, tamanho da boca, não sai de livre. Aí fica difícil, né, irmão? Aí tem que perguntar se ele é crente ou não. Eu disse: rapaz. Aí ele ficou escondendo um cigarro assim, sai de Cristo dentro dele. É o que estava acontecendo lá na Babilônia, irmão. A gente não precisa perguntar se o cara é crente ou não, já vê já, irmão. É, não é? A gente percebe, irmão, quantas vezes por aí, eu não sou mais crente de quem ninguém, longe de mim, meu Deus. Mas quantas vezes eu passo meu pai e diz: oi, irmão, eu digo: oxi. E eu conheço a mulher da onde, esse homem da onde. Mas percebe que a gente é crente. Então o que estava acontecendo na Babilônia, mas ninguém dava para tirar ninguém mais não. Puma, se não dava mais para conhecer. Aí Deus olhou assim e disse: ah não, acabou tudo.
Está tudo desmantelado. O que é que faz? Levanta Ezequiel. Aí quando Deus levanta Ezequiel, para Ezequiel profetizar que o povo se voltasse para Deus. Ah, meu irmão, quer ver? Vamos para Ezequiel. Nós estamos em Jeremias, mas vai para Ezequiel. Já vai, viu? Ezequiel, capítulo de número 2. Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo de número 2, e versículo 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a nação rebeldes, que rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até o mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração, e te enviei a eles, e lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová, e eles que ouça ou que deixe de ouvir, porque eles são casa rebeldes, hão de saber que esteve no meio deles o quê? Um profeta, irmão. Olha, que ouça ou que deixe de ouvir, você vai ter que dizer que ele está errado. Então Ezequiel foi enviado por Deus para avisar que o povo estava errado, irmão. Não tem coisa mais difícil tentar consertar um erro. Aleluia. E principalmente do ser humano. Oi, irmão, Ezequiel sofreu demais. Só que nesse inteirinho, a Bíblia diz no capítulo de número 36 e versículo de número 26, Ezequiel. E vós darei, escute, ao que eu tenho visto Ezequiel. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e trarei um coração, e tirarei um coração de pedra do vossa carne, e vos darei um coração de quê? De carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guarde os meus juízos, e os observe. Quer dizer, Deus agora dá uma esperança. Deus diz assim, diz a eles, Ezequiel, que eu vou fazer uma transformação. Eu vou mudar eles, porque ainda amo, mesmo afastado de mim, mas ainda amo eles. Glória a Deus. Aí, a gente chega no capítulo 37, porque Deus agora toma Ezequiel em uma visão e leva ele aonde? A um vale de osso seco. Por que isso? Porque Deus está dizendo, veja a situação, que está o meu povo. Eles não aprenderam diante da situação que eu permiti. Veja aí como é que eles estão, irmão, osso seco, sequíssimo. É como se Ezequiel olhasse assim, acabou, não tem mais esperança. Mas sabe o que é que me... Eu vou parar agora. Mas sabe o que é que me chama a atenção aqui? Em vez de Ezequiel perguntar a Deus, Deus pergunta a Ezequiel. Uma pergunta que me chamou a atenção, capítulo 17. E versículo de número 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Versículo 3. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabe. Essa pergunta não era para Ezequiel fazer a Deus, né? Mas Deus fez Ezequiel. Glória a Deus. Deus disse a Ezequiel, mas Ezequiel, tem condição ainda desses ossos ainda viver? Ezequiel disse, olha Senhor, se for depender de mim, não tem nenhuma condição de sair mais resolvido. Mas a última palavra ainda é a sua. O Senhor tem condição de fazer. Deixa eu dizer uma coisa aqui nesta noite. Quem sabe diante dos seus olhos acabou, não tem mais esperança, mas ainda tem esperança e tem solução. Ainda tem solução, glória a Deus. Secou, terminou, acabou, ponto final. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite para nós, vai haver profecia. Vai vir carne, vai vir pele,
E por fim vai vir o Espírito de Deus e vai entrar. Vai haver um avivamento de Deus. Vai haver um grande avivamento de Deus. Na hora de enxergar não tem mais esperança, mas Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: vai haver avivamento. Deus vai fazer viver quem morreu. Irmão, a pior morte não é uma morte física. Meu irmão, peraí, que conversa, eu vou lhe dizer agora. Filipenses capítulo de número 1 e versículo de número 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer. Paulo está falando da morte física. Aí depois ele diz assim, mas se viver, esse é versículo 21, versículo de número 22. Mas se viver na carne, que me dê fruto das minhas obras, então não sei o que devo escolher. Aí a gente vai para o 23. Aí diz assim, a parte de ambos lados. Eu estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo disse, meu corpo físico tomar aqui, eu me encontro com ele, rapaz. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. A morte física não é o final da história. A pior morte é espiritual. A pior morte é espiritual, porque se partires em Cristo, acabou e terminou tudo. Quando Paulo estava para morrer, Deus avisou a Paulo. 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, capítulo 4. E o versículo de número 6, Paulo diz lá: eu já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próxima. Aí quando chega no versículo 7, ele diz assim, ó: combati um bom combate, Glória a Deus, mas guardei a minha fé. Versículo 8: mas a coroa da justiça me dará o Senhor justo juiz naquele dia, mas não somente a mim, mas todo aquele que aguardará a sua vinda. Eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite: quanto aqui entre nós está aguardando a vinda do Senhor nesta noite? Eu sei que logo mais está voltando para vir buscar a sua igreja. E te prepara em nome de Jesus Cristo. Te prepara para esse encontro. Procura ser avivado por Ele, aleluia. Procura estar vivo para ser transformado e a igreja subir. Não viver nesses dias de aparência, mas seremos fiéis a Ele. Apocalipse capítulo 2, versículo de número, ou seja, 10, 2. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel a Deus, independente das circunstâncias que enfrentar, seja fiel a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Aqui entre nós tem pessoa que ainda não é evangélico, meus irmãos. Tem pessoas, eu tenho certeza que se tiver pessoa aqui entre nós que ainda não é evangélico, talvez você imagine aí que foi o convite que sua amiga fez, seu amigo fez, mamãe não foi. Foi Deus que te trouxe a esse lugar. Se tiver, é porque três coisas acontecem com a gente quando a gente morre. O nosso corpo vai para a terra, a alma guarda o julgamento e o espírito volta a Deus. Eu queria te dizer uma coisa nessa noite: aonde queres passar a tua eternidade? Porque um dia a gente vai embora daqui. É melhor se encontrar com Ele hoje pela fé, porque vai haver um tempo que não há mais possibilidade de se encontrar com o Senhor. Deus quer te avivar nesses dias. Deus está dizendo assim: osso seco, ouve a voz do Senhor. Não endureçai os vossos corações, ouve a voz do Senhor. Glória a Deus. É um Deus que transforma, é um Deus que multa, é um Deus que dá vida, é um Deus que levanta, que ergue e te faz novo, de novo para a glória de Deus. Onde é que está a primeira pessoa em nome de Jesus que quer fazer a sua decisão e não quer estar da maneira que aqueles irmãos estavam lá na Babilônia, como osso seco, esperança acabada, zerada, acabou, ponto final. Mas Deus está dizendo nessa noite que ainda há esperança. Deus quer te trazer de volta para Jerusalém, aleluia. Depois desse cativeiro vai haver retorno para casa. Então aproveita pela fé, vem hoje. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Osso seco, ouve a voz do Senhor. Aproveita
está por aqui e há a possibilidade de vida eterna, venha em nome de Jesus, venha em nome de Jesus. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, mas escuta a voz de Deus te chamando para uma nova missão, para um novo encontro. Jesus te ama e quer te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus.